Olá, sejam bem-vindos a mais um nosso encontro com as teorias que explicam o poder e nos permitem compreender as complexas relações do jogo de forças que estão presentes nas sociedades democráticas, perpassam as instituições, a relação entre os indivíduos e bem como as esferas que compõem os diferenciados estamentos do poder, desde o direito até as instituições democráticas, o parlamento. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar uma publicação, um livro muito interessante de Michel Foucault, que escreveu, além de Vigiar e Punir, uma outra obra dedicada a compreender a complexa rede de relações que compõem os dispositivos de controle e vigilância das sociedades modernas. Nós estamos falando da Microfísica do Poder, que é um livro fantástico deste pensador francês, que nos ajuda a entender como que o poder ele opera para além do poder oficial, para além do Estado, para além das instituições dedicadas ao controle, à punição, ao arbítrio dos indivíduos. Compreender como o poder se perpassa na complexa rede e teia dos indivíduos. Vamos, então, entender um pouco melhor o que diz a teoria de Michel Foucault. Bom, o pensador francês, né, um importante pensador desse século passado, foi professor na Universidade de Tunísia e depois professor no Collège de France. É um importante crítico da pós-modernidade ou da modernidade, porque muitos pensaram, tentaram atribuir o título de um pós-estruturalista, né, ou um pós-modernista. Mas Foucault rejeitava esses títulos porque ele mesmo se via como um crítico destes momentos da sociedade, do mundo ocidental, principalmente o mundo europeu. Bom, importante para a gente poder compreender o pensamento de Michel Foucault é nós dividirmos, né, aqui uma espécie de linha do tempo para que a gente possa compreender melhor a sua teoria e de onde que ela perpassa, principalmente porque Foucault faz um procedimento que ele chama de arqueologia do saber. Foucault é bastante, digamos assim, influenciado por Nietzsche e seu método da genealogia, e na arqueologia do saber, Foucault revisita conceitos, instituições, principalmente práticas e discursos sociais, para entender como que na modernidade essas mesmas práticas e discursos consubstanciam e estruturam boa parte dos nossos fenômenos. Seus dois livros, principalmente Vigiar e Punir e Microfísica do Poder, os livros mais conhecidos, todos eles trabalham com transformações que ocorrem principalmente nas práticas punitivas de castigo e de punição da sociedade. E eles têm uma divisão que parte justamente até o final do século XVIII, quando nós temos uma sociedade disciplinar, e a partir do final do século XVIII, início do século XIX, quando nós vemos uma outra modificação dessas práticas da sociedade disciplinar que vão se desenvolvendo. O que é muito importante na teoria de Foucault é destacar a proposição arquitetônica do panóptico por Jeremy Bentham, né? E a partir daí uma grande influência em diferentes instituições, e aqui talvez é importante a gente destacar nesta aula de hoje os hospitais psiquiátricos, as clínicas, a medicina, principalmente a medicina mental, né? E aí nós vamos datar aqui no Brasil o início dessas construções a partir de 1850 e, de certa maneira, também o movimento da luta antimanicomial, que é muito recentemente, quando, na verdade, a sociedade, principalmente a classe médica e principalmente psicólogos e alguns psiquiatras, têm a noção de que estes espaços destinados ao controle e à vigilância dos indivíduos, eles acabam por operar mais sofrimento. E, por último, Foucault também dedica uma boa parte do seu trabalho sobre a sexualidade, sobre os corpos, e como os corpos são, de certa maneira,
operados dentro do poder, a subjetivação, o próprio indivíduo desaparece nessa sociedade de controle, e aí talvez a homossexualidade deixar de ser vista como doença somente a partir da década de 1990 seja importante datarmos. E mais recentemente, como a microfísica do poder trabalha juntamente com Vigiar e Punir sobre as práticas de controle difusas na sociedade, aí talvez o aperfeiçoamento das tecnologias de vigilância, de câmeras, né, de vigilância espalhadas no mundo inteiro. Recapitulando, como nós colocamos, até o final do século XVIII, Foucault enxerga na sociedade uma espécie de padrão, aquilo que ele chama de uma sociedade caracterizada pela disciplina. Aqui nós lembramos dos suplícios que ocorriam principalmente como espetáculos públicos. Esses suplícios eram uma forma de poder sobre os corpos, né? E voltados para a transformação desses corpos como uma maneira de castigo. Esta mudança ela vai ocorrer justamente, como nós vimos em uma outra aula, pelo surgimento de uma nova riqueza que surge a partir da Revolução Industrial, das fábricas, dos bancos, e de uma riqueza que surge a partir do século XVIII e que vai demandar não apenas a proteção desse novo capital que está surgindo, mas a transformação dos corpos, né, no sentido de formar esses corpos para a mão de obra e, de certa maneira, pensar em um procedimento de controle que impeça os indivíduos de atentar contra a propriedade privada. E é aí que vai surgir, então, a partir do início do século XIX, que Foucault identifica que não uma espécie de nova sociedade, porque ele entende como um aperfeiçoamento da sociedade disciplinar. O que vai acontecer, de acordo com Foucault, é a ideia de que, a partir da sociedade de controle, os corpos vão passar a ser controlados, mas principalmente a partir do desaparecimento da figura de um poder central, a figura de um poder mandatário. Aí nós podemos imaginar um Estado, uma força policial, um centro de poder. Essa dinâmica de um poder centralizado, a partir do século XIX, começa a desaparecer, porque a partir daí é o que Foucault chama de relações, uma complexa rede de relações que caracteriza esse pensamento dele no livro Microfísica. Em vez de pensar num poder centralizado, a ideia aqui é Foucault nos mostrar como que diferentes redes de relações vão tornar esse poder mais difuso. E, em vez de centralizado, um poder que é fluido, volátil, muito mais capaz de controlar, vigiar e, de certa maneira, por assim dizer, punir os indivíduos de cujas práticas são desviantes. Nos lembremos justamente que no início, né, vamos colocar aí final do século XVIII, nós estamos vendo aqui a proposição de Bentham, de Jeremy Bentham, utilitarista inglês, advogado, que vai propor um modelo de arquitetura, segundo ele, mais eficiente de controlar os indivíduos, de vigiar os indivíduos e estabelecer esse poder. E este projeto arquitetônico que nós estamos aqui, principalmente verificando nesse modelo arquitetônico, é uma arquitetura voltada para a maior vigilância do maior número de indivíduos possíveis, né? Numa outra aula, nós falamos bastante desse modelo arquitetônico e de como que ele foi utilizado, que se tem notícia, vamos colocar assim, ou que ainda tem ruínas, mais de 10 edifícios ao redor do mundo, como edifícios destinados à prisão e encarceramento de indivíduos. Mas essa lógica, justamente arquitetônica de controle dos indivíduos, ela não ficava apenas circunscrita à prisão, ela também passa para outros estabelecimentos e instituições que vão
fazer parte desse novo momento, de fazer com que os indivíduos passem a assimilar um novo momento de disciplina. Então, o que Foucault nos coloca é o seguinte: é o abandono de um poder centralizado, é o abandono das práticas punitivas que ocorriam na praça pública, suplícios, execuções penais, para modelos de vigilância, porque nesse novo momento de enriquecimento, é muito mais interessante controlar, vigiar as pessoas, mas principalmente criar uma lógica de subjetivação dos indivíduos para que eles, por meio dessas redes de relações, internalizem a disciplina. Então, é aquela ideia, é melhor a pessoa aprender a disciplina do que ter que ser punida, castigada, pelos métodos que até então existiam. Então, nós vamos verificar aqui, apenas para ilustrar como que esse projeto, nós vimos um projeto anterior, mas esse aqui é basicamente da penitenciária Ilha dos Pinheiros, lá em Cuba, onde Fidel Castro e seu irmão ficaram presos por algum tempo. E depois, no próprio regime, eles também sentenciaram indivíduos. Reparem que nessa penitenciária tem 5 edifícios, todos com esse modelo do panóptico, e vocês estão vendo a capacidade de vigilância. Um único guarda, ele consegue vigiar sem que os presos tivessem condição de perceber que estavam sendo vigiados, um número enorme de indivíduos. Aqui, o que é importante destacar é que essa lógica de controle, ela vai ser assimilada pela sociedade, né? Aí a escola, e não somente a escola, mas principalmente as instituições de saúde, as clínicas, os sanatórios, eles vão copiar o modelo panóptico, porque, na verdade, é toda uma estrutura de relações de poder e de controle dos indivíduos que precisa ser assimilado por toda a sociedade. Então, nós vamos ter na escola, nas fábricas, nós vamos ter nas prisões, nós vamos ter, em boa parte da sociedade, estruturas e edifícios que vão seguir esta metodologia. Aqui nós temos na primeira foto o Instituto São Francisco de Assis, que fica no Rio de Janeiro, que foi construído justamente 2 anos depois, que foi construído a penitenciária, e como uma casa destinada inicialmente para cuidar de mendigos, doentes mentais, e que, por sorte, não chegou a abrigar essas pessoas. Mas vocês reparem que a arquitetura panóptica está presente, a capacidade de uma torre central vigiar os indivíduos. E no segundo, o pavilhão de segurança do Hospital Miguel Bombarda, que fica em Portugal. Essa construção está até hoje sendo preservada e ela tem toda essa arquitetura cíclica e a possibilidade de vigiar todos os detentos, né? O Foucault, na microfísica do poder, ele vai justamente trabalhar essa questão dessas difusas redes de relações, né? Então, é muito importante ter em mente isso. Apesar desses edifícios estarem voltados para o controle e vigilância dos indivíduos, o que a microfísica do poder vai trabalhar com um refino muito importante é que, a partir desse novo momento e dessa nova sociedade de controle, o poder deixa de ser centralizado e ele passa a uma certa capilaridade. Daí essa microfísica, né? É nas relações e interações sociais entre os indivíduos, e aí começa com família, igreja, escola, os indivíduos, eles se autodisciplinam. Então, todo comportamento, ele passa a ser digno, né? Um comportamento desviante, ele é controlado por um discurso, né? Então, você perceba que dentro de um local de trabalho, não precisa que um chefe te vigia, né? Os funcionários, os colegas de trabalho se autocontrolam, né? É aquela dinâmica, olha, você não está fazendo o que tem que ser feito. Se você está dentro de uma igreja, é aquela dinâmica, olha, você não está seguindo o que diz aí a cartilha, não é assim que se faz. E isso vai se constituindo dentro da sociedade
como um eficiente mecanismo. Então, voltando à prisão, ela tem lá justamente toda uma arquitetura voltada para o controle, a vigilância, mas do lado de fora aqui da sociedade existe essas relações, essas práticas discursivas que vão desde o indivíduo, ele se situa, ele nasce, ele já recebe a educação dos pais. Olha, você não pode atentar contra a propriedade privada porque você vai para a cadeia. Você não pode fazer isso porque você vai ser linchado publicamente. Você não pode agir desta maneira porque isso não é adequado. Então, essa capacidade de Foucault de justamente perceber como que se dá essa dinâmica, essas complexas redes de relações, vão demonstrar essa eficiência do poder nas novas sociedades. Ou seja, não há necessidade de um poder mais, não que não seja necessário, mas a forma como o controle se dá e o poder se coloca é na complexa rede de relações. As nossas relações são permeadas por poder, né? Não é apenas o poder do ponto de vista econômico-financeiro, o poder do masculino sobre o feminino, mas há o poder sobre os corpos, o poder do ponto de vista social, o poder dos discursos dominantes, o poder do comportamento vigiado, que vai se passando por diferentes instâncias. E por isso é que Foucault diz que qual é o objetivo desses mecanismos, desses diferentes mecanismos de poder? Produzir corpos dóceis, né? Como ele prefere dizer. Produzir corpos domesticados, produzir indivíduos que satisfaçam essa nova sociedade, que se comportem de acordo com os interesses dessa nova riqueza que precisa ser protegida, produzir indivíduos adestrados para o trabalho, ou seja, o indivíduo ele precisa se comportar adequadamente, ele não pode ser desonesto, ele tem que ser muito trabalhador, ele tem que ser um excelente profissional, com uma excelente produtividade, ele não pode ter comportamentos desviantes, e isso vale principalmente para as mulheres homossexuais, que são os corpos mais sujeitos a essa subjetivação e a essa internalização dessa disciplina. Então, recapitulando, não é que a sociedade disciplinar desapareça, ela continua existindo na sociedade de controle. Ela é aperfeiçoada com, primeiramente, formas arquitetônicas que vão para as escolas, fábricas, clínicas psiquiátricas e casas de correção ou prisões, e, principalmente, né, uma estratégia fluida, uma complexa rede de relações e interações sociais em que os indivíduos se controlam uns aos outros, se domesticam uns aos outros por meio de práticas discursivas, condenando os comportamentos desviantes. Então, essa extensa relação de poder, ela é mais eficiente, ela é onipresente, né? Foucault, ele faz aí ele revisita a ideia do grande Big Brother, né? Do grande irmão do George Orwell, né? Aquele controle que tudo vê, que na verdade é exercido por nós mesmos. Nós nos controlamos, nós nos vigiamos, e muitas das vezes basta principalmente o temor de ser vigiado. Não precisa da câmera, né? Você não precisa da câmera, mas basta você saber, olha, eu posso estar sendo vigiado, meu carro pode estar sendo multado, o meu celular diz onde que eu estou, o meu celular diz que sites que eu visitei, o que eu consumi, ou seja, basta saber que estamos numa sociedade de disciplina e de controle, de disciplina internalizada por meio de práticas discursivas e extensas relações e interações sociais, que, obviamente, eu já ligo a minha luz de alerta e controlo. Então, é uma disciplina e um controle internalizados por uma complexa rede
de relações. E aí eu deixo para a nossa reflexão, né? Foucault escreve esse livro na década de 80, já há ali mecanismos de vigilância, ele revisita isso, ele trabalha as práticas discursivas principalmente, mas hoje nós temos aí praticamente quase meio século depois e um sofisticado controle, não apenas de câmeras, mas um controle também que é exercido por meio da nossa interação agora num ambiente virtual. Então, se nós tínhamos uma sociedade de disciplina e forte controle por meio de práticas discursivas, agora nós temos ainda uma sociedade de extensa vigilância, né, complexa vigilância mediada pela tecnologia, e temos também um outro ambiente, que é o ambiente virtual, onde nós verbalizamos muito das nossas práticas, das nossas crenças, da nossa sexualidade, do nosso jeito de ser, e que são vigiados e que nós nos vigiamos. E aí talvez há tantos fenômenos que precisam ser estudados, compreendidos do ponto de vista do poder, do controle dessa disciplina que é internalizada e que faz com que cada vez sejamos mais dóceis, a cultura do cancelamento como um fenômeno muito recente, que é uma forma de uma prática discursiva de controle. O indivíduo fez, postou ou falou alguma coisa que um determinado grupo hegemônico considera inadequado, ele é cancelado, há uma mobilização, né? Pense na teoria, nos espaços anteriores da escola, da igreja, da fábrica, dos grupos, dos clubes familiares, exercendo esse controle. Agora, ele é exercido multiplamente por um ambiente virtual, como a internet. Olha como que nós precisamos ainda mais nos acautelarmos e como que esse poder é perverso sobre nós e muito mais ainda complexo agora com as redes de tecnologia, porque nós tememos ser cancelados, tememos passar por essas formas de cyberbullying ou esse sofrimento, esse controle e essa disciplina e vigilância que já existiam e que foram grandemente potencializadas com as novas tecnologias. E, por último, deixar aqui com vocês duas possibilidades aí de completar o nosso entendimento, né? Pensando em dois filmes, o filme Tropa de Elite, que é uma boa inspiração no Vigiar e Punir, mas também O Segredo dos Seus Olhos, um filme com a produção, né, de um grande ator argentino, Ricardo Darín. Vamos fazer aí uma homenagem, né, a um jogador de futebol que morreu, a uma nação que está enlutada com um jogador de futebol, fazendo essa referência. Espero que você tenha gostado cada vez mais de Foucault e da sua grande atualidade para os dias atuais. É isso, a microfísica do poder.